A vitória do Flamengo sobre o Atlético em Belo Horizonte na noite deste sábado foi, do ponto de vista rubro-negro, eu diria que deliciosamente injusta. Isso mesmo. Por que deliciosamente injusta? Primeiro, porque o Flamengo conseguiu vencer um importante rival jogando na casa do adversário, numa partida que valia a liderança do campeonato. E injusta por quê? Se analisarmos friamente, o Atlético teve muito mais volume de jogo, o Atlético controlou a partida, criou muito mais situações para marcar e não conseguiu aproveitar. O Flamengo tinha uma só jogada. Bola no Vinícius Júnior e seja o que Deus quiser. E Deus quis a vitória do Flamengo, né? Com o talento do jovem comprado por uma fortuna de 45 milhões de euros pelo Real Madrid, que horas antes ganhou pela 13ª vez o título europeu. Pois é, o Vinícius acabou desequilibrando, né? Aquela jogada estava desenhada. Em outras oportunidades, desde o primeiro tempo, o Flamengo tentou as estocadas buscando o jovem atacante. E naquele momento do jogo, já sem o Henrique Dourado, né, com o Gianluca no meio campo, com um time mais, digamos assim, reforçado para fechar os caminhos, ou tentar fechar os caminhos do seu gol para os jogadores do Atlético, estava mais claro ainda que essa seria a opção. E o Everton Ribeiro acompanhou, acabou empurrando a bola para o gol vazio, teve o mérito de acompanhar numa bola lançada pelo René, de primeiro, com a perna esquerda, manteve ali um efeito na bola, um grande lançamento do lateral esquerdo, que tem feito até partidas bem aceitáveis dentro daquilo que você pode esperar desse jogador. Né? Muito mal o Rodinei, do outro lado, ele não fez uma boa partida em Belo Horizonte. O Atlético apresentou o Alejandro, um atacante de 18 anos, imaturo, obviamente, pela idade, ainda pouco experiente, e que sentiu o jogo, né? Não conseguiu se sair bem. Bem foi o Gustavo Blanco, que organizou várias das jogadas mais perigosas do Atlético, dependendo muito do Roger Guedes, que acabou levando a pior no confronto com a defesa do Flamengo, especialmente com os dois zagueiros, Léo Duarte, que até então a mim não convenceu, mas hoje fez uma boa partida. Quem sabe possa ser uma recuperação desse jogador para que ele possa mostrar condições de jogar no Flamengo, que em várias partidas recentes ele não havia mostrado, né? E ao seu lado o Tuller, que tem 19 anos, um zagueiro muito jovem, os dois que jogaram o Fla-Flu do Campeonato Carioca em Cuiabá, quando o Fluminense fez 4-0 ali, eles foram, como todo time, um desastre, dessa vez muito firmes, ganhando na maioria das vezes as disputas, né, por baixo, pelo alto especialmente, mas é claro, ainda assim o Atlético teve grandes chances, né, com tamanho volume jogando em casa, é claro que o Galo teria muitas oportunidades e o Diego Alves foi uma espécie de Karius ao contrário, né? Fechou o gol, fez grandes defesas, o goleiro do Flamengo fez uma exibição daquelas em que você justifica a contratação de um goleiro desse calibre, né? É justamente para isso que se investe num bom goleiro, num goleiro experiente e que se propõe a ser seguro. Foi muito seguro, fez grandes intervenções. Agora, a grande questão é essa, né? O Flamengo, quando joga fechado, retrancado, causa espécie em muitos dos seus torcedores, porque o Flamengo não tem essa tradição. O Flamengo não joga habitualmente retrancado. Jogou dessa maneira contra o River Plate no empate sem gols na noite de quarta-feira pela Copa Libertadores, repetiu esse comportamento em Belo Horizonte nessa partida contra o Atlético. Mas é verdade, desfalques, ritmo muito pesado, muitos jogos, é compreensível? Eu acho que sim, é compreensível. Isso não pode permitir que as pessoas se enganem, achando que o time jogou muito bem. O próprio técnico Maurício Barbieri, após o jogo, admitiu que há muito o que fazer. É importante que ele consiga identificar o que é preciso ser feito, né? Porque o time como o Flamengo, tendo Everton Ribeiro, Vinícius Júnior, o Paquetá, o Diego, tem que prender a bola minimamente nos pés em alguns momentos do jogo, sair da pressão do adversário, trabalhando a bola, não só dando chutões, como aconteceu em boa parte do segundo tempo, especialmente. O Atlético encurralou o Flamengo. E o Flamengo tem jogadores com qualidade para, se o time bem montado, com apoio sempre para quem tem a bola, receber, trocar passes, sair daquela pressão do adversário e conseguir construir jogadas trabalhando a bola, até com rapidez, com velocidade, para fazer com que ela chegue no seu atacante, no caso rápido que é o Vinícius Júnior. A bola veio num lançamento longo, né, e funcionou, mas os problemas do time ficaram muito claros, né? Há muito a corrigir. Só que nesse momento, né, pré-Copa do Mundo, com uma longa paralisação superior ao mês que acontecerá entre junho e julho, é evidente que a preocupação das equipes que ambicionam ganhar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo certamente é uma delas, é ficar ali entre os mais bem colocados. Então o time dorme na liderança e tenta, como os demais, tenta ficar o mais perto possível na liderança, ou se possível, em primeiro lugar, antes da parada da Copa do Mundo. Quando parar a Copa do Mundo, há um período grande para avaliações, para contratações, para que todos os problemas, né, sejam detectados e resolvidos aqueles que forem solucionáveis no curto prazo.
Um deles é a questão do técnico. O Barbieri é um técnico jovem, um técnico sem experiência, tem cometido alguns equívocos, né? Inclusive nesse jogo já poderia ter tirado o Dourado há mais tempo. Essa mudança até demorou um pouco a acontecer, foi uma boa mudança, mas poderia ter feito a mudança há mais tempo. É um técnico que ainda falta a ele talvez um apoio de gente mais experiente ao seu lado e que seja do ramo, que tenha uma vivência maior para orientá-lo, para ajudar a tirar uma dúvida e até para se relacionar com os jogadores em momentos de dificuldade, quando você barra alguém, quando tem que cobrar de forma mais veemente algum jogador. Mas isso vai ser resolvido mais adiante. O Flamengo não vai trocar de técnico, né, como o Atlético certamente não deverá trocar, deve seguir com o Thiago Largue, que faz um bom trabalho, né, surpreendente até, um rapaz que ele era auxiliar técnico, ele era de análise de desempenho, mas vai se levando até pela falta de nomes no mercado. Você não encontra muitas opções de bons treinadores confiáveis, experientes, disponíveis para que possam ser contratados por esses clubes. Isso também faz com que o mercado se ofereça mais para esses jovens treinadores. Agora, um ponto que é importante também a gente ressaltar é que quando o Flamengo joga fechado, se isso causa espécie, se isso incomoda muitas vezes os torcedores, né? E até é importante que seja assim, que as pessoas não percam a noção de qual é a característica daquele clube e sabendo que os jogadores que ali estão podem mostrar mais. Então essa cobrança e essa consciência ela é importante, mas ao mesmo tempo, num campeonato de 38 rodadas, vencer jogos jogando eventualmente dessa maneira também faz parte, né? O São Paulo de Muricy Ramalho foi tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008, jogando muitas vezes retrancado, fora de casa e ganhando numa bola parada, no Jorge Wagner cruzando na área, num contragolpe, e não tinha o menor constrangimento em fazê-lo. O Corinthians de Tite também executou esse tipo de missão com sucesso em várias ocasiões. O mesmo aconteceu com o Corinthians do Fábio Carille. E outros times jogam assim eventualmente, ou seja, essa não pode ser a pauta do Flamengo. O Flamengo não pode, com o investimento que faz no elenco, com até bons jogadores que tem, embora existam carências em algumas posições, né, se propor a isso, né, jogar todo o jogo fora de casa, fechado, retrancado, como foi na Argentina com o River e foi em Belo Horizonte contra o Atlético. É preciso mais. No entanto, é aceitável que em alguns momentos, e nesse, com a zaga reserva do reserva, sem o Coelar, né? Numa maratona de jogos, com uma sequência muito grande de partidas, é até natural que esse tenha sido o comportamento. Acho até que é aceitável. Não pode ser a tônica, mas é um recurso aceitável dentro de um campeonato tão longo, né? Se quando o Corinthians do Tite, do Carille, o São Paulo do Muricy ganhavam de maneira dramática, por 1-0 ali, segurando o resultado, se defendendo ferozmente, eram elogiados, não vejo nenhum problema em elogiar o Flamengo por ter executado bem essa missão. Sofreu pressão, segurou o resultado, levou 3 pontos para casa. O que não pode é ser sempre assim. Fora de casa, com o elenco que possui, especialmente no meio para frente, com jogadores que tem, em relação inclusive à maioria da concorrência, o Flamengo tem por obrigação que se desenvolver mais, para impor o seu jogo, para ficar mais com a bola, para sair jogando mesmo pressionado, não só no chutão e também trabalhando a bola e conseguindo organizar ataques e não apenas com a bola longa, com o chutão saindo do perrengue, do sufoco na base do Bumba Meu Boi. Ou seja, vitória importante, vale os 3 pontos, vale pelas circunstâncias que envolvem o campeonato nesse momento, né? E quem sabe pode ter sido até um sinal, lá na frente a gente vai ver isso, né? Pode ser até um sinal de um certo amadurecimento do Flamengo no sentido de ser mais competitivo, né? Como essas equipes que eu citei já foram em outros momentos. Porque no final o que fica registrado, né, é quem é o campeão. Eu lembro que em 2016, o Palmeiras fez um jogo contra o Corinthians, em Itaquera, fez um gol no começo e um gol mais para o final do jogo. E ganhou o jogo sem passar susto nenhum. Era o Corinthians do Cristóvão Borges, né, muito modificado já no meio do Campeonato Brasileiro do ano retrasado. E foi elogiadíssimo, o time foi muito elogiado. Esse ano, de novo, o Palmeiras fez 1-0 no Corinthians na final do Campeonato Paulista jogando em Itaquera, logo no comecinho do jogo, o gol do Borja, e abriu mão praticamente do ataque, né? E foi elogiadíssimo também, porque sustentou o resultado. O Flamengo, de uma certa forma, sofreu a pressão, mas sustentou o resultado, conseguiu a vitória, funcionou a estratégia. Então, se é bom para os outros, pode ser bom também para o Flamengo. A gente não pode ter um preconceito extremo com relação a isso, mas sem perder a noção de que não pode ser só isso, não pode ser sempre assim. Há momentos e momentos, há jogos e jogos e situações que vão mudando ao longo do tempo. O Maurício Barbieri e os seus jogadores precisam sim melhorar
o comportamento da equipe em jogos fora de casa, em jogos contra adversários difíceis como o Atlético, que era o líder do campeonato até então, e não apenas jogar ali fechado, entrincheirado, se defendendo o tempo todo. Isso é muito pouco para o Flamengo. É isso aí, gente. Saudações.